Trevor Deely era um jovem muito alegre, amigável e com grande talento técnico. Seu interesse por computadores e talento para matemática foram interrompidos por um desaparecimento inexplicável em dezembro de 2000, deixando todos que o conheciam, tanto na vida real quanto através da internet, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou em dúvida. Com a esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências visíveis e análise situacional, esta é uma análise do desaparecimento de Trevor Dean e a relação com figuras sombrias próximas. Este é o Detetive de Casos Arquivados. Trevor Deely nasceu em 15 de agosto de 1978 em Naas, condado de Kildare, na Irlanda, para os pais Michael e Anne Deely. Ele era o mais novo de 4 filhos que aprenderam sob a estreita tutela do irmão Mark e das irmãs Michelle e Pamela. Seu comportamento infantil, suave, mas contagiante, fez dele um garoto simpático e, mesmo como adolescente, Trevor desenvolveu uma personalidade equilibrada, se dando bem basicamente com qualquer pessoa. Seus irmãos mais velhos eram atléticos na escola, participando de esportes e competições. Trevor, no entanto, era o estranho no ninho e floresceu como um atleta da mente, encontrando um amor pela aritmética e ciências. O interesse de Trevor por números e tecnologia, somado à tendência de resolver problemas, o inspirou a mexer com computadores e sistemas audiovisuais. Isso virou um hobby para Trevor, mas nunca apareceu uma opção de carreira viável. Ele estava confuso sobre onde focar seus estudos após se formar no ensino médio, testando as águas dos negócios e economia no Instituto de Tecnologia de Waterford. Durante esse período, ele trabalhou meio período no supermercado local, mas nunca se sentiu confortável e abandonou o curso após o primeiro semestre. Lembrando que Trevor tinha um dom para solucionar problemas, sua irmã Michelle recomendou uma série de aulas de informática em Dublin. Trevor aceitou e rapidamente descobriu sua vocação na vida. Michelle foi citada no Irish Times, dizendo sobre os novos talentos de seu irmão. Ele pegou isso como um pato na água, como girar uma chave na fechadura. Trevor adorou o curso e logo dedicou toda a sua energia aos computadores. Após concluir os estudos, ele recebeu 3 ofertas de emprego distintas. Buscando conselhos profissionais, Trevor recorreu ao seu pai, que também foi citado no Irish Times. Eu disse: pegue o banco. Os bancos são os mais seguros de todos. Isso seria um presságio perturbador para a tragédia iminente. 7 meses antes do ano 2000, Trevor começou a trabalhar no Bank of Ireland Asset Management na ponte da rua Leeson, em Dublin. Ele trabalhava no departamento de TI em um escritório com outros 10 funcionários que elogiavam sua ética e entusiasmo no trabalho. O gerente de Trevor, Dara Tracy, o descreveu como o funcionário perfeito, confiável no trabalho, ávido por conhecimento e amigável com todos na empresa. O mesmo era verdade em sua vida pessoal, pois Trevor se tornou especialmente próximo de seu irmão mais velho, Mark, e seus 2 amigos de longa data de Naas, Glenn Cullen e Conleth Lunan. Além disso, Trevor conheceu uma garota em seu último verão em Dublin e viajou para Anchorage, no Alasca, para vê-la apenas um mês antes de este mistério começar. Apesar dos aplausos e relacionamentos positivos na vida de Trevor, uma escuridão inesperada estava no horizonte. Em dezembro de 2000, os colegas de Trevor organizaram uma festa de Natal da empresa durante as festividades de fim de ano. No Hotel Hilton, em Dublin. A noite foi de muita bebida e boas energias até a manhã seguinte. Por volta das 4 da manhã,
Imagens de circuito fechado de televisão capturaram Trevor caminhando do escritório do Bank of Ireland em direção ao seu apartamento em Ballsbridge, sendo essa a última vez que ele foi visto antes de seu inexplicável desaparecimento. Em maio de 1999, Trevor Deely aceita uma posição de TI no Bank of Ireland Asset Management na Wilton Terrace, por sugestão de seu pai, após receber 3 ofertas de emprego. Trevor se adapta bem à cultura de trabalho e estabelece boas relações profissionais com os colegas. Após a virada do milênio, em algum momento do ano 2000, Trevor começa a alugar um apartamento na Serpentine Avenue, Sandymount, Dublin 4, no complexo Renoir. Junto com ele, estão 2 outras colegas de quarto, Niamh e Sarah. O trio convive sem conflitos ao longo do ano. Naquele verão, Trevor conhece Karen, uma garota de Anchorage, Alaska, que está visitando a Irlanda. Ela só está em Dublin por um curto período, mas Trevor sente uma conexão romântica. Nenhum dos amigos de Trevor, nem a família, tem a chance de conhecer Karen. Em 7 de outubro do mesmo ano, Mark Deely assiste a uma partida de futebol, Gaelic Athletic Association, com Trevor em Castlebar, Condado de Mayo. Os irmãos passam o dia com alguns amigos adicionais, e Mark menciona que foi, nesse momento, que ele viu Trevor como mais do que um irmão, mas também como um colega. Trevor demonstrava potencial tanto na vida profissional quanto financeira. É a lembrança mais recente do relacionamento, mas também seria a derradeira. Em algum momento nas últimas semanas de novembro, Trevor e o amigo próximo Glenn Cullen têm uma conversa sobre Karen, a garota que Trevor conheceu no verão. Glenn aposta de passagem que Trevor não iria visitá-la nos Estados Unidos, ao que Trevor retruca que irá. No entanto, ele logo é adicionado à lista de beneficiários de desconto da Aer Lingus de Glenn e consegue um voo gratuito da Irlanda para Anchorage, Alaska. Depois de uma parada em Los Angeles, Trevor chega ao Alasca para se encontrar com Karen. Porém, este momento na cronologia é confuso sobre o que de fato ocorreu em Anchorage. O pai de Trevor, Michael, afirma que Trevor tinha mais de uma pretendente nos Estados Unidos da América que conheceu na Irlanda. Ele encontrou e-mails de Trevor dizendo a uma delas que estava livre por uns dias e iria visitá-la pessoalmente. A garota chamada Jane respondeu e disse que estaria ocupada nas datas especificadas. Mesmo assim, Trevor insistiu e ainda fez a viagem. Por outro lado, o irmão de Trevor, Mark, estava confiante de que as férias não eram fora do comum e não eram nada mais do que uma farra de relaxamento que incluía uma reconexão com sua ex-namorada, uma coincidência completamente inofensiva. Na terça-feira, 5 de dezembro, Trevor retorna para a casa do Alasca e pega um ônibus de volta para a casa da família em Nath. Seu pai apenas o vê de passagem, enquanto sai para uma reunião de trabalho. Enquanto isso, um exausto Trevor fala sobre as belas calotas de gelo que ele presenciou. Sua mãe o encoraja a voltar para casa no fim de semana para contar mais sobre sua recente viagem. Mas Trevor diz que planeja fazer compras de Natal, então não poderia. No dia seguinte, quarta-feira, 6 de dezembro, ele retorna ao trabalho no Banco da Irlanda normalmente. Infelizmente, a normalidade atinge no dia seguinte. Trevor termina o trabalho às 16 horas de quinta-feira, 7 de dezembro, de acordo com Michael Deely. Ele recebeu uma ligação de Trevor naquela tarde, durante a qual ele mencionou que a eletricidade de seu complexo de apartamentos estava cortada. Isso indica que Trevor esteve em seu apartamento após o expediente no dia de seu desaparecimento. No início da noite, Trevor passou no escritório do pai para pegar lentes de contato prescritas enviadas pelo irmão, um optometrista. Porém, Michael Deely estava em reuniões nesse período. Logo depois, Trevor e alguns amigos foram para a boate Copperface Jacks, onde Trevor teve a última conversa conhecida com seu pai, Michael. Por volta das 20 horas e 45 minutos,
Trevor e a equipe saem do clube e vão para o Hilton Hotel em Charlemagne Place, onde a verdadeira festa de Natal da empresa está sendo realizada. Eles apreciam um jantar requintado com música ao vivo. Algumas horas depois, entre 10 e 11h30 da noite, Trevor recebe outra ligação, desta vez do melhor amigo Glenn Cullen. Está muito barulhento do lado de Trevor para uma comunicação clara. Os amigos passam o resto da noite brincando de telefone sem fio. Nas primeiras horas de sexta-feira, 8 de dezembro, por volta das 2 da manhã, Trevor e seus amigos saem do Hilton e vão para o Buck Whaley's, na Leeson Street, outra boate famosa de Dublin. As festividades pós-festa duram cerca de 1h30, até as 3h35 da manhã. Trevor é flagrado por câmeras de segurança em frente ao portão 2 de seu escritório na Wilton Terrace. Ele conversa rapidamente com um homem estranho de preto antes de entrar sozinho no escritório. Ele agradece ao segurança do prédio, Peter, por ajudá-lo. Observa-se que o homem com roupas escuras aparentemente aguardava do lado de fora do portão por cerca de meia hora antes de Trevor chegar. Por volta das 3h36 da manhã, Trevor pergunta ao seu colega Carl Pender se ele está disponível para um rápido café. Carl diz que está ocupado e pede a Trevor para esperar um pouco. Às 3h37 da madrugada, câmeras de segurança flagraram o mesmo indivíduo de preto próximo ao portão 2. Desta vez, com uma segunda figura ao seu lado e uma possível terceira pessoa nas sombras atrás deles. 10 minutos depois, por volta das 3h50 da manhã, Trevor finalmente compartilha uma bebida com Carl. O lazer é de curta duração, no entanto, pois Trevor é visto saindo do escritório às 4h03 da manhã pelo portão 2, agora segurando um guarda-chuva nas imagens de vídeo do circuito fechado de televisão. 2 minutos depois, Trevor liga para seu amigo Glenn uma última vez, prometendo ligar novamente mais tarde naquele dia. Este seria o último ponto de contato oficial que Trevor faz com alguém específico. Às 4h14 da manhã, imagens adicionais de vigilância mostram Trevor passando pelo que era então um banco Allied Irish Banks, na Haddington Road, na direção de seu apartamento em Ballsbridge. 30 segundos se passam e outro transeunte entra no quadro, um homem vestido de preto, quase idêntico à primeira figura sombria dos portões do Bank of Ireland. Outros transeuntes que estavam na área naquele momento lembram-se mais tarde de não terem visto nada fora do comum ao redor. Enquanto ele caminha pela rua até sumir de vista, torna-se a última aparição conhecida de Trevor Deely. Às 9h30 da manhã, Trevor não aparece para trabalhar e nenhuma ação é tomada. Em várias ocasiões, durante os dias de fim de semana, de 9 e 10 de dezembro, a irmã de Trevor, Michelle, faz várias ligações para Trevor, cada vez tocando, mas acabando na caixa postal. Michelle comenta mais tarde que não estava preocupada na época e tinha quase certeza de que o celular dele estava ativo em todas as vezes. As suspeitas surgem na segunda-feira, 11 de dezembro, quando o Bank of Ireland informa aos pais de Trevor sobre suas faltas contínuas ao trabalho. Michael e Anne Deely então contam ao filho mais velho, Mark, que imediatamente sente um desconforto estranho na atmosfera e dirige direto para a casa da família em Naas. Enquanto isso, Michael vai ao apartamento de Trevor, mas não recebe resposta, pessoalmente ou por telefone. Mark segue investigando e buscando pistas na boate Copperface Jacks e na região de Ballsbridge. Sem vestígios, Mark acompanha o amigo Glenn Cullen de volta a Naas e reporta o desaparecimento de Trevor à estação de guarda local. Uma grande caçada começa em 12 de dezembro, com a guarda vasculhando o apartamento de Trevor e uma equipe subaquática vasculhando o Grand Canal próximo. Ambos os esforços não dão em nada. As buscas seguem até janeiro de 2001,
com panfletos distribuídos aos moradores e inspeção de corpos d'água adicionais. O amigo de Trevor, Conleth Lunan, até contribui como especialista em circuito fechado de televisão e pesquisa imagens parciais da noite do seu desaparecimento. Porém, nenhuma evidência é encontrada. Por volta de fevereiro ou março de 2015, 14 anos após o início do mistério, o Irish Times lançou uma série especial em 3 partes, detalhando o caso Trevor Deeley. Mais tarde, em 2015, o jornalista Donald McIntyre cria um documentário associado que contém uma imagem nunca antes vista de um vídeo de circuito fechado de televisão fora do Bank of Ireland, não divulgado pela Gardaí. Destaca o segundo e terceiro homem encobertos pela escuridão que estão fora do portão, depois que Trevor entra no prédio, um fato desconhecido pelo público em geral até este momento. Em dezembro de 2016, os investigadores reacendem o caso arquivado de Trevor com as novas imagens de circuito fechado de televisão e as enviam para especialistas no Reino Unido para decifrar a perícia dos últimos momentos de Trevor. Apenas 4 meses depois, em abril de 2017, uma empresa no Reino Unido concorda que o homem de preto, que seguiu Trevor por 30 segundos na última filmagem de circuito fechado de televisão, é provavelmente o homem de preto fora de seu escritório nas primeiras filmagens. Essas imagens iniciais são aprimoradas e revelam que Trevor realmente falou com a figura sombria antes de entrar no Banco da Irlanda naquela noite fatídica, dando novamente ao público uma nova pista. Esta é a última pista precisa descoberta no arquivo de Trevor Deeley até o momento. Como em todos os casos de pessoas desaparecidas, e na maioria das investigações criminais em geral, a evidência mais procurada são possíveis filmagens dos locais onde esses crimes ou mistérios ocorreram. Na busca por Trevor Deeley, um de seus amigos próximos, Conleth Lunan, conseguiu usar sua expertise em tecnologia de vídeo e recuperar parcialmente as filmagens de circuito fechado de televisão, tanto do Bank of Ireland quanto dos escritórios da Allied Irish Banks poucos dias antes de serem destruídas. Essas fitas capturaram os últimos momentos conhecidos de Trevor na madrugada de 8 de dezembro, depois que ele deixa as festividades de Natal para pegar um guarda-chuva em seu escritório e voltar para casa. Deve-se notar que a filmagem pula alguns pontos, provavelmente por preocupações com a cronometragem. A primeira parte do vídeo mostra um homem vestido com roupas escuras, que chega do lado de fora do Banco da Irlanda às 3h05 da manhã. A filmagem, então, pula para cerca de 3h34 da manhã, com o homem ainda rondando antes de sair do quadro para a nossa esquerda. Em outro ângulo, a câmera registra Trevor chegando ao trabalho às 3h35 da manhã. Neste momento, o que se presume ser o homem de roupa preta reaparece na cena e conversa com Trevor por um momento ou dois. Trevor entra antes da filmagem pular para as 4h02 da manhã, onde vemos Trevor voltar para a rua com seu guarda-chuva e o homem suspeito não está em lugar nenhum. A última parte da fita, então, é reproduzida às 4h14 da manhã, mostrando um homem sob um guarda-chuva passando pelo prédio do Allied Irish Banks. Trevor Deeley é posteriormente confirmado por sua família. 30 segundos depois, um homem de preto segue na mesma direção de Trevor. Suspeita-se que essa pessoa seja o mesmo homem que esperava próximo aos 2 portões e falou rapidamente com Trevor. Até hoje, ele nunca se apresentou para ser eliminado da investigação, e até que ele o faça, ele ainda é muito suspeito. No entanto, o mistério desse homem e das imagens de circuito fechado de televisão, em geral, não para por aí. Depois que as fitas foram digitalmente remasterizadas, um documentarista, Donald McIntyre, lançou um filme em 2015 chamado Unsolved, no qual ele revelou capturas de tela de filmagens não divulgadas
mostrando Trevor e o Homem de Preto fora do portão 2 depois que Trevor havia saído. No entanto, uma inspeção mais detalhada, em 2017, revelou que o código de tempo nesta nova captura de tela é, na verdade, do período entre Trevor entrar e sair do Banco da Irlanda. Portanto, nem este homem à nossa direita e o homem parado ao fundo são o próprio Trevor. Na verdade, são duas novas figuras separadas que parecem observar o complexo de escritórios. Com essa informação, a imagem se torna mais perturbadora, pois os homens estão escondidos atrás de roupas escuras e sombras. Quando as autoridades reabriram o caso, conseguiram rastrear os homens à direita e ao fundo. Os dois foram identificados como colegas de trabalho do Trevor e descartados da lista de suspeitos. No entanto, por que eles estavam lá nos escritórios ao mesmo tempo naquela noite, parados no quadro como estavam, ainda é desconhecido, deixando todo o ponto do caso circuito fechado de televisão envolto em dúvida. A aparição de Trevor Delisa ocorreu há pouco mais de 18 anos atrás, mas com quase 2 décadas de investigação, tanto profissionais quanto amadores não conseguiram encontrar nada, falhando em obter evidências concretas ou expor a texto verdade, além de suposições coincidentais e circunstanciais. Apesar da inconclusividade de tudo, existem algumas noções que fazem sentido ao desvendar as camadas deste caso. Primeiramente, muitos seguidores do desaparecimento apontam para a viagem inquestionável de Trevor ao Alasca menos de uma semana antes de seu sumiço. Fazer uma viagem tão longa, 1/3 do caminho ao redor do mundo, por uma garota que ele mal conheceu, não faz muito sentido. Alasca é um voo de 9 horas que atravessa 9 fusos horários e oferece pouco valor turístico para uma visita básica de curto prazo. Então, se as férias foram realmente destinadas a reacender uma faísca romântica, foi um gesto bastante extremo, considerando que Trevor mencionou o aspecto da namorada apenas de passagem, principalmente para seus amigos. Glenn Cullen comentou que só ouviu falar do interesse amoroso de Trevor por boca a boca e nunca viu fotos dela ou provas de que ela existia. A única identificação física possível foi vista pelo pai de Trevor através da cadeia de e-mails mencionada antes. No entanto, a mulher na comunicação era chamada de Jane, não Karen, e se eram a mesma pessoa ou completamente separadas, não foi esclarecido pelos investigadores, nem foi confirmado que uma busca foi feita na correspondência de e-mail descoberta por Michael entre Trevor e Jane. Agora, o consenso geral é que não havia garota, e as histórias sobre encontrar estudantes universitários de Anchorage encobriam outro tipo de negócio ou busca pessoal. A zona rural do Alasca é um mistério em si mesma, e o número de atividades potenciais mantidas em segredo é muito vasto para serem analisadas, mas poderia incluir qualquer número de operações como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou violência de gangues. Como Trevor poderia estar conectado a tais vícios, é tanto desconhecido quanto improvável, mas sua expertise com computadores e matemática o tornam uma pessoa útil para qualquer uma dessas atividades. Em contrapartida, há pouca probabilidade de que Trevor tenha conseguido manter tais ofensas multinacionais em segredo de todos e não deixar rastros. Embora ele fosse proficiente com sistemas de computador, ele não tinha histórico ou registro associando-o a crimes virtuais. Ele era uma pessoa extrovertida e amigável, e perseguir uma mulher de quem ele gostava não é incomum para um homem da sua idade, especialmente considerando que os ingressos eram gratuitos. Mark Deely disse no artigo do Irish Times que a viagem para Anchorage era como qualquer jovem adulto tentando encontrar o paraíso, e o Alasca era apenas uma versão mais fria de lugares populares como Ibiza ou Lanzarote.
Trevor parecia lisonjeado com as deslumbrantes paisagens geladas do Alasca durante o breve período com sua mãe após seu retorno, provavelmente uma emoção genuína e não um disfarce para atividades ilícitas. No final, tanto a família Dilley quanto os investigadores classificaram a viagem ao Alasca como um falso alarme no caso, depois que ambas as partes interrogaram a garota em questão e nenhuma pista foi produzida. Outra hipótese popular sugere que Trevor foi assassinado naquela manhã, a caminho de casa, por um criminoso impiedoso ligado ao Kremlin, conhecido apenas pelos oficiais da Gardai. Essa teoria surgiu de uma dica dada a Gardai por um informante que alegou que Trevor se encontrou com o criminoso de Kremlin, que foi baleado e assassinado antes de ser despejado em uma área arborizada no oeste de Dublin. O criminoso de Kremlin também foi investigado pelo assassinato não resolvido de Sinead Kelly em junho de 1996. O criminoso em questão nunca foi identificado publicamente por motivos legais. Os investigadores disseram que o informante em si não tinha motivo para o crime, mas não deram muita importância à dica, apesar do fato de que a gangue do criminoso de Kremlin estava administrando um comércio de drogas e prostituição. Na área próxima, de onde Trevor desapareceu quando foi visto por último. No entanto, a Garda eventualmente levou essa informação em consideração e escavou uma floresta de 3 acres na área de Chapelizod para procurar os restos de Trevor. O criminoso em decadência foi inocentado após as informações do informante se provarem erradas e nenhum vestígio de Trevor ser encontrado na escavação. Outras teorias focam no homem de roupa preta, de uma filmagem de circuito fechado de televisão, sugerindo que ele poderia ser uma versão moderna da conspiração dos homens de preto. E estava nos escritórios naquela noite para falar com Trevor sobre algo sobrenatural que ele havia testemunhado, possivelmente durante seu tempo no Alasca. Isso explicaria a fascinação sutil, mas repetida, de Trevor com a atmosfera do Alasca, e por que o Homem de Preto o seguiu até em casa. Se o Homem de Preto sequestrou Trevor, isso poderia explicar a falta de ácido desoxirribonucleico ou evidências físicas deixadas para trás. Deve-se notar que a família Dilley denunciou fortemente essa linha de pensamento e não a considera tangível. Em termos mais realistas, seguidores do caso sugeriram que Trevor foi sequestrado e assassinado pela gangue em desintegração naquela manhã, mas em vez de ser enterrado, ele foi jogado em um corpo de água. Oficiais da Garda vasculharam inúmeros rios, lagoas e canais na área de Dublin e, novamente, não encontraram pistas relacionadas a Trevor. Também é peculiar que a irmã de Trevor, Michelle, ligou para o celular do irmão durante o fim de semana, no qual Trevor estava desaparecido, e o celular emitiu uma série de toques em vez de ir direto para o correio de voz. Isso sugere que o celular morreu antes de ser potencialmente destruído e que Trevor ou seu sequestrador tiveram acesso a ele por até 48 horas após as 4h15 da manhã, em 8 de dezembro de 2000. Um caso como o de Trevor Dilley, com infinitos caminhos, mas 0 destinos, é incrivelmente difícil de concluir. Contudo, há buracos suficientes no perfil para questionar com observações calculadas. Essas anomalias, combinadas com as câmeras de segurança, nos levam a acreditar que Trevor sabia de algo que não deveria, foi seguido por pessoas que não deveria conhecer, e ele percebeu isso e, eventualmente, foi levado contra a sua vontade. É impossível desvendar a exata natureza da informação ou a identidade precisa das pessoas a quem estava conectada. Mas, sem dúvida, provavelmente, estava centrado em práticas ilegais de natureza criminosa. Era um conhecimento proibido que o levou a ser caçado, sequestrado e morto. A primeira grande parte desta conclusão é a informação conflitante dada pelo próprio Trevor, especificamente a agenda dupla que ele deu, tanto para seus pais quanto para seus amigos.
Após voltar do Alasca, ele avisou aos pais que não iria para casa em Naas no próximo fim de semana, a fim de finalizar compras natalinas. Na época, ele fez planos com os amigos Glenn e Conleth para tomar umas bebidas naquele fim de semana no pub Thomas Fletcher, um bar local em sua cidade natal. Embora possa ter sido um erro honesto ou intencional para evitar falar com seus pais sobre o Alasca, meio que parece que Trevor não estava dizendo a verdade para nenhuma das partes. Ele pode ter tido sua própria agenda no fim de semana, talvez para lidar com o problema, e induziu ao erro seus amigos e familiares. De fato, Glenn e Conleth consideraram normal a ausência de Trevor no pub, pois não se preocuparam nem se incomodaram em contatá-lo quando ele não apareceu para beber. Além disso, após retornar do Alasca, Trevor demonstrou momentos de comportamento nervoso e sutil. Além de gerenciar mal as informações sobre seus planos de fim de semana, as ações de Trevor antes de seu desaparecimento parecem estranhas. Por exemplo, quando Trevor se aproxima do portão 2 no Bank of Ireland e fala com um homem vestido de preto, ele passa pouco tempo interagindo com ele e entra no prédio encharcado, aparentemente com pressa de chegar em casa. Porém, em vez de pegar o guarda-chuva e partir, Trevor convidou Carl Pender, o funcionário do turno da noite, para tomar uma xícara de chá. Quando Carl pediu alguns momentos para terminar sua tarefa, Trevor não saiu. Em vez disso, ele entrou em seu computador e realizou ações desconhecidas, como se estivesse esperando algo acontecer e passar o tempo. Quando Carl estava disponível, os dois compartilharam bebidas quentes e conversaram sobre trivialidades por 10 minutos antes de Trevor sair. Essa troca é bastante estranha. Por que iniciar conversas com um colega de trabalho numa sexta-feira à noite, quase às 4 da manhã? E quando você descobre que eles estão ocupados, por que ligar o computador e fingir que é uma reunião urgente só para conversar trivialidades por alguns minutos? O que ele fez no computador e sobre o que ele e Carl discutiram. Carl não recorda os detalhes, mas tem certeza de que não foi uma conversa emergencial ou urgente. E que o Trevor também estava com a mente estável e não estava bêbado, como as pessoas presumem, após a noite de bebidas e festas. O episódio inteiro de 25 minutos mostrava Trevor incomodado, provavelmente devido à súbita aparição do homem de preto esperando por ele do lado de fora. Há também algumas peças do quebra-cabeça que foram ignoradas ou mal investigadas, com muito pouca informação sendo divulgada pelos oficiais posteriormente. Primeiro, a falta de eletricidade no complexo de apartamentos do Trevor no dia de seu desaparecimento parece mais que coincidência. Ele chamou a manutenção para resolver o problema mais cedo e parece que eles resolvem até ele chegar em casa do trabalho. O motivo ou a causa da falta de eletricidade nos apartamentos nunca é explicado e possivelmente nem foi investigado. Seria fascinante ouvir de outras pessoas que moravam no complexo naquela época para saber se elas se lembram da falta de energia ou se viram alguma figura suspeita rondando o painel elétrico do prédio nos dias anteriores. Além disso, o apartamento nunca foi totalmente descartado como o último lugar visitado por Trevor. De acordo com a Garda, Trevor não voltou para casa naquela noite, porém, não há registros sobre a condição do seu apartamento. E se havia sinais de luta, uma saída intencional ou forense de ácido desoxirribonucleico. Em segundo lugar, a Garda declarou que examinou o computador e o e-mail de Trevor em busca de evidências, mas nada foi encontrado. No entanto, a análise de sistemas audiovisuais não era tão completa no ano 2000 como é hoje, e outra revisão do histórico da internet de Trevor poderia ser útil se divulgada ao público. De qualquer forma, Trevor era um gênio técnico, então é possível que ele tenha escondido segredos fora do alcance das buscas de computador mal feitas do governo local. Por fim, é irritante a polícia permitir que a última comunicação conhecida de Trevor fosse apagada sem hesitação. Trevor ligou para seu amigo Glenn às 4h05 da manhã,
deixando um recado, dizendo que ligaria novamente em breve para conversar e se atualizar sobre os acontecimentos recentes, conforme confirmado por Glenn. Os investigadores consideraram a mensagem rotineira e, após a concordância de Glenn, nada parecia fora do comum para eles. Gardé deixou Glenn apagar a mensagem. Isso é negligência grave da polícia em casos de desaparecidos. Qualquer comunicação deixada pela vítima deve ser preservada. Mesmo que tenha sido um olá e adeus de 5 segundos, você nunca sabe o que pode ser extraído do fundo. Cada evidência merece ser devidamente analisada em detalhes. Então, embora provavelmente não tenha tido efeito na busca por Trevor, sua ausência do acesso público e a clareza de 100% deixam um pequeno buraco no caso. Finalmente, devemos abordar os 2 supostos colegas de Trevor que aparecem nas capturas de tela do novo vídeo de circuito fechado de televisão divulgado. As autoridades rapidamente identificaram o homem à direita e ao fundo como colegas de trabalho, mas não compartilharam mais detalhes, além de que eles foram inocentados de qualquer irregularidade. Então quem eram eles exatamente? Quais são os nomes deles? O que eles também estão fazendo no trabalho às 3h40 da manhã? Eles acompanharam o Trevor da festa de Natal até o trabalho para garantir sua segurança? Se sim, por que eles estão posicionados de maneira tão estranha na imagem, em uma postura bizarra? Como se estivessem esperando e olhando para o Trevor com um pouco de intimidação sombria. Se estavam esperando, por que saíram antes da hora? Eles conheciam o primeiro homem? Eles o confrontaram? Eles conseguem identificar a figura misteriosa? É impressionante pensar que eles foram descartados, apesar de aparecerem na peça de evidência mais misteriosa e questionadora, que está faltando segmentos críticos em primeiro lugar. Quando o segundo e terceiro sujeitos saem, para onde vai o primeiro homem? Eles conversam? Lamentavelmente, a filmagem não está disponível e pode ter sido destruída desde sua origem. É bastante possível que 2 colegas tenham sido entrevistados e fornecido álibis e explicações, mas sem prova documentada, é difícil aceitar tal leniência. No final, levando em consideração as fitas completas de circuito fechado de televisão e seu papel no caso, acreditamos que o homem de roupa preta não estava sozinho e havia várias pessoas seguindo Trevor desde seu retorno do Alasca. O homem suspeito das filmagens, designado para esperar fora do banco, pediu para conversar com Trevor antes de ele entrar. Trevor provavelmente negou o pedido por já ser tarde e ter bebido, então se atrasou de propósito no escritório com Carl. Enquanto isso, os colegas de Trevor passaram para verificar seu bem-estar, e quando o homem de preto disse que ele tinha entrado há um tempo, decidiram sair logo depois. Trevor voltou para um portão abandonado, seguindo com seus negócios e ignorando o homem de preto que o seguia discretamente. O homem ou seus associados confrontaram Trevor novamente em seu apartamento, enquanto seus colegas estavam viajando. Provavelmente, havia outros apoiadores com o homem de volta ao apartamento, sendo responsáveis pelo apagão no complexo. Quando Trevor insistiu em sua inocência, o homem percebeu que era tarde demais para tal apelo, e Trevor teve que ir antes de revelar o que possivelmente sabia. Trevor então foi sequestrado, mantido vivo em algum lugar por um período de tempo antes de um homicídio e eventualmente descartado em um lugar onde ele não seria recuperado, provavelmente fora do país ou nas áreas circundantes. Como muitos casos não solucionados, o de Trevor Deely permanece um mistério. Esta conclusão leva em conta todas as investigações, pontos fortes e fracos, e tenta construir a resposta mais provável, se não totalmente conclusiva. Desde que as imagens do circuito fechado de televisão foram restauradas em 2015 e a busca na Chapel's Odd Woods resultou em falso alarme. Nenhuma nova pista foi descoberta. Porém, em dezembro de 2018, um oficial da Guardia declarou que usariam tecnologia avançada
de ácido desoxirribonucleico em restos humanos não identificados ainda armazenados e testar as peças para qualquer vestígio de Trevor. Se for o caso, isso traz uma nova esperança para a família Dilley, que ao longo dos anos recusaram-se a considerar conspirações e simplesmente pedem que o destino de Trevor seja resolvido. Seja isso significando um corpo ou não, eles apenas querem algo concreto. A irmã, Michelle Dilley, foi citada no Irish Times dizendo: "Eu não acredito que as pessoas desapareçam. Isso não faz sentido para mim." Na verdade, começa a doer o seu cérebro quando você pensa sobre isso. Ela, junto com seus pais, seus irmãos e amigos de Trevor, só querem um encerramento e que os 18 anos e contando de pesadelos acabem. Pessoas comuns como nós podem enfrentar esses terrores e ajudar a combater o crescente número de desaparecidos. Relatamos isso por acreditar que pode ajudar a alertar o mundo, aumentar a conscientização e possivelmente trazer novas pistas ou informações relevantes para a busca. É importante não esquecer que antes deste caso se congelar, ele era um ser humano, um homem com um futuro na tecnologia, comunidade, trabalho em equipe e engenhosidade. Ele era contagiosamente amigável, com uma atitude positiva que ficava com seus colegas com uma força do bem. Sua dedicação à resolução de problemas e compaixão impactou inúmeras vidas, e esperamos que o impacto continue a exercer influências novamente em breve. Até então, a busca continua enquanto lutamos por clareza e buscamos respostas para o desaparecimento de Trevor Dilley e o mistério dos homens nas sombras. Este é o Detetive de Casos Arquivados,